Meus irmãos queridos, boa noite a todos, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a incompatibilidade bíblica entre militância de esquerda e fé cristã. Um assunto importante demais. Por onde eu passo, eu tenho um compromisso diante do meu Deus de não abrir mão de falar sobre esse assunto. Por isso, hoje falaremos. O texto que nós leremos para dar início a essa abordagem está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 14. Aqui na minha tradução diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Alguém pode dizer assim: bom, pastor, esse texto que o senhor leu não tem absolutamente nada a ver com o título da mensagem. Apenas aparentemente. Porque a Bíblia, no que pese o fato de que ela não fala diretamente sobre todos os assuntos que existem na humanidade, ela tem aplicação prática em todos os assuntos que dizem respeito à humanidade. E aqui nós temos um princípio espiritual que, infelizmente, muitos cristãos, principalmente quando se fala de política e de ideologia, parecem esquecer. É que a palavra de Deus está dizendo aqui que não existe possibilidade de se misturar o que é de Deus com o que não é de Deus. Trevas não se unem com luz. Então, pensamentos ideológicos, propostas políticas, qualquer forma de produção intelectual nascida do coração do homem que afronte a palavra de Deus, não pode de maneira nenhuma ser recebida, acolhida por alguém que se diz cristão. É isso que o texto está dizendo. E não somente está dizendo que não existe mistura, como o texto também está dizendo que nós temos que nos sair do meio de quem pratica tal coisa. Então isso aqui vale para qualquer tipo de situação que a gente compreenda que seja uma tentativa de misturar o que é de Deus com o que não é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: será que é possível haver união entre luz e trevas? É evidente que não. Face esse entendimento, convido os irmãos aí que receberam a folha para nós fazermos a leitura da nossa nota introdutória, porque ela é muito importante para o nosso estudo. Está escrito: números oficiais apontam que o comunismo matou cerca de 110 milhões de pessoas. Isso representa 2/3 do total de vítimas provocadas no século XX por todos os regimes ditatoriais. A ex-União Soviética, atual Rússia, lidera a lista de países que fez mais vítimas. Foram mortas 62 milhões de pessoas entre 1917 e 1987. Em seguida está a China comunista, onde foram eliminadas 35 milhões de pessoas entre 1949 e 1987. Há também outros países cujas ditaduras de esquerda provocaram extermínio, como no Camboja, onde 2.200.000 pessoas foram vítimas, no Vietnã do Norte e na Coreia do Norte, cada uma com registro de 1.600.000 pessoas mortas, a ex-Iugoslávia com 1 milhão de mortos, a Etiópia 725 mil, a Romênia 435 mil, Moçambique 198 mil. A pesquisa aponta o líder soviético Joseph Stalin como o maior assassino político da história. O seu regime
teria matado 42.600.000 pessoas. Nas fileiras desses que foram mortos estavam muitos cristãos, em especial sacerdotes, padres e pastores. O marxismo ideológico odeia o cristianismo, porque o considera uma invenção das classes dominantes para anestesiar as consciências das classes oprimidas. Por trás desse discurso, porém, há implicações subterrâneas, não confessas, que geram uma política de perseguição, opressão e que avança para o aniquilamento da liberdade religiosa em todos os lugares em que a ideologia esquerdista predomina. O propósito de apresentar razões claras e plausíveis para que nenhum cristão se alinhe ao marxismo proporciona argumentos profundos para que nenhum cristão se alinhe ao marxismo, proporciona argumentos profundos e muitos números. Porém, a título de estabelecer uma base mínima de conscientização a respeito, temos aqui 7 razões que lançam por terra qualquer possibilidade de acordo entre esquerdismo ideológico e cristianismo bíblico. Meus irmãos, pessoas que se dizem crentes, que defendem que um crente pode ser alinhado com esquerdismo político, ou ele não sabe o que significa ser crente, ou ele não sabe o que é o esquerdismo político. Eu até tenho a preocupação de que ele não saiba o que é as duas coisas. Porque quando nós nos informamos, quando nós tomamos pé do que seja a ideologia marxista, esquerdista, progressista, comunista, ou qualquer nome que se queira dar, mas que tenha o mesmo significado, quando nós tomamos conhecimento do que é isso, nós percebemos muito claramente a origem diabólica, maligna, anticristã, claramente posicionada no sentido de se opor aos princípios e propostas do Evangelho. Logo, é completamente inconcebível a ideia de um cristão se alinhar com um pensamento desse. É mais ou menos como você tentar estabelecer algum tipo de acordo, de diálogo, de entendimento com o próprio inferno. Se há alguma possibilidade da gente dialogar com o inferno, há a possibilidade da gente ser crente e marxista ao mesmo tempo. Porque o marxismo é uma ideologia claramente diabólica, claramente posicionada com o objetivo de afrontar os princípios do Evangelho. E a prova disso, ela não é só uma prova teológica, como nós vamos trabalhar hoje aqui, mas ela é também uma prova histórica. Porque assim, para que eu chegue a uma conclusão a respeito de um assunto como esse, eu tenho que pelo menos procurar estudar, pelo menos procurar ler, procurar me informar. Então a gente lança uma pergunta logo assim, bem de início, para abordar esse assunto, em que lugar no mundo existe liberdade de pregação do Evangelho onde predomina o esquerdismo ideológico? Eu não conheço nenhum. Desde que a ideologia marxista se estabeleceu na antiga União Soviética até os dias atuais, sempre há um confronto flagrante entre as propostas de esquerda e o Evangelho. Para o marxismo, a igreja cristã é um inimigo a ser vencido, é um obstáculo. Então, de onde é que surge a ideia de que se pode estabelecer algum tipo de entendimento entre tais coisas? Hoje eu pretendo tratar com os irmãos alguns aspectos que lançam por terra, em definitivo, qualquer argumento que se tente traçar para defender o indefensável. Alguns irmãos poderão dizer para mim: pastor, eu conheço muitos crentes que são militantes de esquerda, até pastores. Pois é, eu conheço crentes também que fazem muitas coisas abomináveis e também conheço pastores que fazem coisas abomináveis. Mas a referência que eu tenho como cristão para estabelecer as minhas crenças, as minhas convicções e as minhas decisões não é aquilo que homens pronunciam, mas aquilo que a palavra de Deus estabelece. Portanto, se nós temos pessoas dentro do nosso meio que pensam diferente, nós respeitamos o pensamento diferente, mas nós ficamos com o que a palavra de Deus afirma. O primeiro ponto que eu gostaria de apontar, de destacar, para
comprovar que é impossível haver conciliação entre esquerdismo político e fé cristã, é a abordagem à propriedade privada, conforme a esquerda defende. Aí na folha diz: a esquerda política defende uma ampla ou total intervenção do Estado na economia e uma abordagem coletivista à propriedade. No entanto, a Bíblia reconhece e protege o direito à propriedade privada. Vamos ler Êxodo capítulo 20 e versículo 17, lá nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 e versículo 17. Eu vou já explicar o que esse item quer dizer. Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz assim: não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Você sabe o que está por trás desse mandamento de Deus? O respeito à propriedade privada. O que Deus está dizendo aqui é que Deus exige que nós respeitemos a propriedade privada. Eu não tenho o direito de me apossar do que não me pertence. O marxismo ideológico, ele defende que o cidadão não tem direito à propriedade privada. O marxismo ideológico afirma que o Estado é o administrador de tudo que diz respeito à cidadania. Então, dentro de uma nação marxista, você não tem casa, você não tem carro, você não tem posses. Tudo pertence ao Estado. E o Estado é quem, em tese, faz essa divisão. Só, queridos, se o marxismo fizesse pelo menos, irmão João, o que a igreja primitiva fez lá em Atos, no capítulo 2, que eu costumo dizer que aquilo ali é que é o verdadeiro comunismo. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. E desde aqueles que tinham mais posses aos que não tinham, muitas, todos traziam o que tinham para os apóstolos, e os apóstolos dividiam igualmente, de sorte que ninguém padecia nenhum tipo de necessidade. Ninguém passava fome, ninguém ficava sem teto, ninguém ficava sem o que vestir. Bom, aí nós temos um processo através do qual há uma divisão justa e todo mundo vive bem. Mas quem disse que em nações comunistas isso acontece? Alguém já teve a curiosidade de ver, por exemplo, o que acontece em Cuba? Cuba é um país onde o tempo parou, queridos. Se vocês olharem os carros em Cuba, é do tempo de 1920, 1930. A população cubana maciçamente vive abaixo da linha da pobreza. Os irmãos sabiam que um atleta cubano, quando ele ganha algum tipo de competição, o prêmio dele vai para o governo? Os irmãos sabiam que naquele projeto desse governo petista que aí está, na ocasião passada, aquele projeto Mais Médicos, né? Vieram médicos cubanos, não sabiam que o salário deles não ficava com eles? O salário que eles recebiam não ficava com suas famílias? O salário era para o governo. Nas nações comunistas, as populações empobrecem miseravelmente e apenas as classes dominantes formam uma elite esquerdista multimilionária e a população empobrece e perece. Portanto, o discurso ideológico de esquerda de que o Estado concentra os bens para distribuir igualitariamente à população é uma falácia. Historicamente, não se vê isso em lugar nenhum. Você assiste pela TV, por exemplo, a China, uma nação super desenvolvida, considerada hoje uma das maiores potências do mundo, mas aquilo ali são imagens apenas da capital, das grandes cidades. A maior parte da população chinesa vive na miséria absoluta e é proibido qualquer tipo de registro e documentação do que acontece com essa grande massa da população. Na Coreia do Norte, por exemplo, mais de 90% da população da Coreia do Norte passa fome. E existe apenas uma família que governa, que reina, e que é idolatrada, exige idolatria, mas que vive na maior abastança, vivendo de maneira regalada, às custas do que é produzido pelo povo, e o povo não pode sequer se alimentar do que ele mesmo produz. Numa nação comunista, se você tiver uma plantação, o que você colhe não é para você, é para o Estado. Existe alguma justiça nisso? A palavra de Deus diz: não cobice o que não é seu. O animal do teu próximo é dele. A casa do teu próximo
é dele. Propriedade privada. Aqui no Brasil, nós temos aí uma espécie de gangue disfarçada de ONG, chamada MST. Invade propriedades privadas, invade fazendas, matam animais, destrói lavouras, em nome de uma ideologia que se afirma defender a posse da terra para distribuir aos menos favorecidos. Mas nós não vemos isso acontecer. Normalmente, os lugares onde se invade as terras alheias, ali se criam os chamados projetos e aquelas pessoas vão invadir outras terras e não permanecem produzindo nas anteriores. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós, como cristãos, defendemos a propriedade privada. Nós, como cristãos, defendemos que todo cidadão tem direito a estudar, trabalhar e, com o suor do seu rosto, adquirir os bens que necessita para sobreviver, e ninguém tem o direito de interferir naquilo que você conquistou com o seu trabalho. A casa que você comprou com o seu trabalho é sua, o carro que você comprou com o seu trabalho é seu. Tudo que você conseguiu acumular na vida de maneira honesta, de maneira correta, o Estado não tem o direito de tirar de você. E o marxismo defende isso, o socialismo defende isso. Ele começa sorrateiramente, lentamente, engana a população. Primeiro, o objetivo é criar um projeto de poder para assumir as posições de liderança, para logo depois implantar o seu verdadeiro projeto, que é esse, de surrupiar da população aquilo que ela conquistou com o seu próprio trabalho. Por conta disso, não posso compreender como um cristão possa se alinhar com uma ideologia como essa. Meus irmãos, o segundo item que... Pois não, meu filho. Dentro aí desse primeiro item, é muito utilizado também aquela questão dos apóstolos, que eles depositavam tudo aos pés dos discípulos, né? Aí como é que o senhor faz essa relação com relação à propriedade? Bom, aquela ordem que foi estabelecida para que naquele dado momento se trouxesse tudo aos pés dos apóstolos, tinha como finalidade erradicar as distorções sociais que havia entre eles. O objetivo, aliás, esse é o papel da igreja, inclusive, isso não mudou até os dias de hoje. Socorrer os necessitados. A Bíblia diz que a religião pura e sem mácula diante de Deus é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado perante o mundo. Então, o trabalho social da igreja, ele precisa existir. Toda igreja, ela precisa ter um olhar social, ela precisa socorrer os necessitados, amparar os desamparados. Os apóstolos estabeleceram essa prática como forma de corrigir distorções, mas isso não era, em momento nenhum, uma invasão ao direito à propriedade privada de ninguém. Então, é importante que se coloque essa diferença. O marxismo, ele defende que o Estado deva administrar todo o bem produzido por uma nação. Isso é um absurdo. O cidadão que trabalha, o cidadão que sua honestamente, ele tem o direito de usufruir do fruto do seu trabalho. E o Estado, ele não tem, em aspecto algum, condições de ingerir nesse que é um aspecto sagrado, que é o direito à propriedade. O segundo ponto que eu queria colocar aqui para os irmãos é que o marxismo faz apologia ao aborto. Vamos ler Salmos 139, abra aí a sua Bíblia, versos de 13 a 16. Salmos 139, versos de 13 a 16. Salmos 139, versos de 13 a 16, está escrito assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Como é que um crente, irmãos, pode defender aborto? Aqui, claramente nesse texto, cai por terra toda a argumentação de que a vida só se consolida a partir de determinado tempo de concepção.
Determinadas semanas de vida, aí você tem um ser humano formado. Menos disso, ainda não. O texto bíblico diz aqui que, no versículo 16, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, ou seja, quando não havia nenhum feto formado. Deus já nos via. Traduzindo, irmãos, no momento que há fecundação, no momento em que um espermatozoide adentra num óvulo, ali já tem vida. Ali já se concebeu vida, ali já é um ser humano. Não se pode mexer nesse ser humano. Não se pode atentar contra esse ser humano. Isso é crime, e é o crime mais covarde, mais cruel que existe sobre a face da terra. Não há nenhuma vítima mais indefesa do que uma criança no ventre de uma mãe. Isso é de uma crueldade inominável. É uma das práticas mais animalescas, mais brutais e mais diabólicas que o ser humano pode ter. É inconcebível que um crente, meus irmãos, possam concordar com o aborto. Eu quero crer no fundo do meu coração que esteja a quilômetro de distância de mim um crente que defenda aborto. Que isso é abominável. Abominável. Um crente que defende aborto, meus irmãos, é digno de disciplina severa dentro da igreja. E se não se corrigir, é convidado a se retirar da casa de Deus. Como é possível que uma pessoa que fala de amor, que fala de vida eterna, que convida as pessoas a se converterem, pode ser defensor de aborto? Há um outro texto que eu gostaria de também compartilhar com os irmãos, está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É uma referência ao próprio profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, e versículo 5. A partir do versículo 4, Deus falando a respeito do profeta Jeremias. Olha só o que está escrito aí, irmãos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Meus irmãos, quantos profetas de Deus não deixaram de nascer? Quantos grandes homens e mulheres o mundo deixou de conhecer por causa do aborto? O aborto é uma prática abjeta, horrenda, detestável, digna de nojo. Não tenho a menor dúvida de que grande e terrível será o juízo de Deus sobre todos aqueles que praticam e defendem essa prática hedionda, horrorosa e maligna. Não é novidade para ninguém que o aborto está na pauta da ideologia de esquerda. Ainda que alguns líderes de esquerda mentirosamente negam advogar o aborto quando estão em processos eleitorais para enganar o povo, no momento em que se consolidam no poder, subitamente mudam de posição. E assim, as políticas públicas governadas pela esquerda começam a introduzir a prática do aborto paulatinamente. Hoje, grande parte do mundo ocidental, meus amados, pratica o aborto. No começo, vão se estabelecendo determinadas regras, não a gente admite o aborto apenas nessa ou naquela circunstância, esse negócio vai avançando até que se chega num ponto em que a mulher simplesmente pode decidir abortar ou não abortar. E aí vem a militância feminista, outra prática abominável, afirmando que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Ora, direito no meu próprio corpo é, por exemplo, decidir me tatuar. Direito no meu próprio corpo é, por exemplo, decidir amputar uma parte do meu corpo. Isso é direito no meu próprio corpo. Tem aquelas pessoas aí que fazem coisas ridículas, colocam piercings horríveis, fazem transformações físicas, ficam parecendo animais. Problema de cada um, questão de gosto não se discute, mas isso é um direito que a pessoa tem de fazer o que ela quer com o próprio corpo. Abortar não é exercer direito sobre o seu próprio corpo. Abortar é tirar a vida de uma outra pessoa. Quando uma mulher aborta, ela não está exercendo o direito sobre o corpo dela, ela está invadindo o direito à vida de um outro ser humano. Por isso, nós cristãos não somos favoráveis ao aborto. Sob hipótese alguma, o aborto deve ser tolerado dentro da casa de Deus. Por isso,
Como é possível que um cristão possa ser um esquerdista, sabendo que essa é uma das pautas mais comuns e mais defendidas pela militância de esquerda no mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil? O terceiro ponto, irmãos, não menos digno de nojo, é a postura do esquerdismo de ataque à família tradicional. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Aqui na minha tradução, diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está o que Deus chama de família. Aqui está o que Deus chama de família. Família é homem se unindo a uma mulher, gerando filhos. Aí você tem uma família. Qualquer outra coisa que não tenha essa configuração não pode, biblicamente, ser chamado de família. Ainda que, no contexto social, no mundo pós-moderno, todo tipo de loucura que se tem imaginado agora está sendo chamado de família. Mas nós, enquanto cristãos, defendemos o modelo de família tradicional. Não sei se os irmãos tomaram conhecimento aí recentemente por uma ação pública, tá? Estamos falando aqui de políticas públicas, políticas governamentais, políticas do governo federal que aí está, que é um governo de militância esquerdista. Orientação para que não se utilize mais o termo mãe em documentos oficiais, e sim pessoa que pariu. É isso mesmo. Os irmãos não viram isso não nos noticiários? Pessoa que pariu. Há projetos de leis no Congresso Nacional, apresentados por quem? Por partidos de esquerda, que estão reivindicando que se retire os termos pai e mãe dos documentos de identificação do cidadão brasileiro. Você olha na sua identidade, está lá, pai, mãe. Mas só que aí se constitui um problema. E se a família for com 2 homens? E se a família for com 2 mulheres? Aí não dá para botar pai e mãe. Então, vamos acabar com essa história de pai e mãe. Vai ficar apenas filiação, porque aí você pode ser filho de João com João, ou você pode ser filho de Maria com Maria. O objetivo é exatamente esse. Essa é a finalidade. Os irmãos sabiam que existe projeto de lei apresentado por quem, pastor? Pela esquerda. Defendendo casamentos consanguíneos. Você tem uma sobrinha, você pode casar com ela. Pessoas de parentesco próximo, podendo casar-se. E isso pode ser chamado de família, dentro da conjuntura da política pública governamental de esquerda. Acabamos de ler aqui na palavra de Deus. O homem deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Quem que se torna uma só carne aos olhos de Deus? Homem e mulher. Homem e mulher. Recentemente, também, espero que os irmãos tenham tomado conhecimento, nós precisamos estar atualizados, irmãos, do que acontece. Um deputado federal, que não é de esquerda, foi processado, obrigado a pagar uma indenização de R$30 mil para um outro deputado, esse de esquerda, porque esse deputado de esquerda, apesar de ter nascido homem, quer ser chamado de mulher. E como o deputado o chamou pelo nome de batismo, foi processado e a justiça o obrigou a pagar uma indenização de R$30 mil. Para onde nós estamos caminhando? O argumento utilizado pela justiça é que a pessoa é o que ela quer ser. Então, é um homem, mas esse homem, ele acha que ele é mulher. Então, você tem que tratar como mulher. Bom, enquanto a coisa ficar nesse campo, menos ruim. O problema é que isso não para, irmãos. O problema é que esse processo não para. Haverá um momento em que uma pessoa adulta vai dizer, eu sou criança. E você vai ter que aceitar. E a partir daí desaparece
o relacionamento dela com uma criança, porque deixa de ser pedofilia, porque ela é uma criança. E por que ela é uma criança? Porque ela diz que ela se acha criança. Os irmãos já pararam para pensar no mundo que nós estamos vivendo? Eu estava comentando com alguns irmãos, que eu dou graças a Deus que eu tenho 2 filhos hoje que já são adultos. Mas se eu tivesse os meus filhos, a minha filha principalmente, ainda na adolescência, eu jamais admitiria que um homem entrasse num banheiro onde uma filha minha entrasse. Não interessa se ele diz que ele é um urso, que ele é um leopardo, que ele é um cavalo ou que ele é uma mulher. Se é um homem, num banheiro com a minha filha não entrava. Mas hoje, já é lei. Você entra em determinadas instituições, você encontra uma placa lá. Leis estaduais, governadas por quem, pastor? Por políticos de esquerda. Obrigando instituições a fazerem esse tipo de concessão. Então, se a pessoa acha que ela é uma mulher, mesmo ela tendo nascido homem, ela tem o direito de entrar num banheiro feminino. Isso é um absurdo, irmãos. Onde estão as mulheres? Onde está essa tal dessa militância feminista que diz defender o direito da mulher? Como é que se pode admitir um homem entrar num banheiro feminino? Já existem registros de mulheres que foram atacadas, violentadas por essas pessoas que se dizem mulher. Lá, elas não têm esse comportamento. É um risco, é um perigo. Nós que temos filhas pequenas, temos que estar atentos a isso. É o ataque ao conceito de família tradicional. Eu quero dizer aqui para os irmãos que nós, como igreja, não temos absolutamente nenhum problema com as decisões de vida que as pessoas têm. Então, a pessoa ela tem uma predileção, ela tem uma preferência sexual, é problema dela, porque toda dívida que a gente contrai, quem paga somos nós. Então, você é um homem, mas você quer ser uma mulher? Seja o que você quer ser e seja feliz. Nós não queremos interferir em absolutamente nada, mas não interfiram nos nossos direitos. Não entrem no nosso campo de privacidade. Respeitem a nossa posição como igreja. Queremos o bem e a felicidade de todo mundo, e ninguém é obrigado a pensar como nós pensamos, mas nos respeitem como igreja do Senhor. Por isso, ficamos com o que diz a palavra. A palavra diz claramente: o homem se unirá a uma mulher, e assim uma família será constituída. Eu tenho um outro texto lá em Mateus 19, vamos abrir? Mateus capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 4 até o 6. Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Está escrito assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe aquilo que Deus uniu. Foi que Deus uniu homem com mulher. Foi isso que Deus uniu. O texto é absolutamente claro. Por isso, irmãos, não nos julgamos preconceituosos na medida em que nós defendemos o conceito de família tradicional. Só queremos ser respeitados diante disso. E queremos dizer que, se essa é a nossa posição, se nós entendemos que temos que ser fiéis às Escrituras sagradas, é inconcebível que um cristão se alinhe a um pensamento esquerdista que nós sabemos discorda frontalmente da nossa posição como cristãos. Para o esquerdismo ideológico, ninguém é homem e ninguém é mulher. A ideologia de gênero está aí, dizendo que você não é nada, você é o que você quer ser. Simplesmente isso. Então, qualquer coisa que você queira ser, você é. Nós que somos submetidos à palavra de Deus e que a temos como verdade absoluta e suprema, enxergamos nas Escrituras Sagradas o referencial para estabelecer o nosso posicionamento em matéria desse tipo de assunto. A quarta razão pela qual, irmãos, é inconcebível essa relação entre fé cristã e esquerdismo está ligado à sexualidade. Vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 6, abra aí a sua Bíblia.
Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 até o 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 10. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia, é nisso que eu creio. Porque se eu não crer no que está na Bíblia, então eu estou no lugar errado, irmãos. Se eu não defender o que as Escrituras Sagradas afirmam, eu estou no lugar errado. Aqui não é lugar para mim. Se eu tenho um discurso condescendente com essa prática, se eu, meus irmãos, tenho uma postura liberal diante desses assuntos, eu necessariamente vou ter que alegar que a palavra de Deus, ela não é digna de aceitação, não é digna de credibilidade, que isto aqui não é inspirado por Deus. É inclusive por essa razão que nós já temos aí alguns pregadores liberais defendendo que a Bíblia seja revisada, um revisionismo bíblico para poder se enquadrar, para poder se adequar aos novos tempos. O que faremos com essa grande população de pessoas que se assumem homossexuais? Amemos essas pessoas. A igreja deve amar os homossexuais. A igreja deve ter portas abertas para os homossexuais. A igreja deve acolher os homossexuais. Eu defendo que todos os homossexuais sejam tratados com respeito, com amor e com dignidade. Quero dizer aqui para a igreja e para quem nos assiste, que eu abomino de todo o meu coração toda prática de violência cometida contra um homossexual. Nenhum homossexual deve ser agredido por ser homossexual. Nenhuma criatura homossexual deve ter os seus direitos como cidadãos sonegados por conta de preconceito relacionado a essa questão. Mas, por favor, estamos falando aqui de questões espirituais. Não estamos falando aqui de cidadania. Do ponto de vista da cidadania, todo e qualquer ser humano tem que ser respeitado. Mas a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus estabelece o homossexualismo como uma prática pecaminosa. E assim como nós enxergamos outras práticas como tal, não podemos ter, com esta especificamente, uma tolerância que a própria palavra de Deus não tem. Amamos os nossos amigos que estão dentro desse contexto. Eu conheço alguns homossexuais que são seres humanos formidáveis. E não há nenhum problema em nos relacionarmos com essas pessoas, em convivermos com elas e em fazermos o nosso melhor para ajudá-las, seja naquilo que for. Mas a verdade do Evangelho tem que ser dita. Nós, como igreja do Senhor, não somos favoráveis a essa prática. E sabemos que a ideologia esquerdista fez um grande mal para os homossexuais. Um grande mal, porque os lançou, os jogou contra a igreja. O esquerdismo ideológico tem influenciado homossexuais do mundo inteiro a enxergar a Igreja de Cristo como inimiga, como uma instituição que massacra homossexuais. Para alguns ideólogos de esquerda, isso que eu estou falando aqui é chamado de discurso de ódio, é chamado de homofobia. Dizem que um pronunciamento como esse que eu estou fazendo aqui seria um estímulo para que vocês que me assistem saiam por aí espancando homossexuais, matando homossexuais. Isso é um absurdo, irmãos. A igreja do Senhor nunca foi favorável a nenhuma forma de violência, de opressão contra qualquer tipo de ser humano. E o homossexual é um ser humano. Queremos sim que essas pessoas sejam acolhidas, sejam verdadeiramente amadas, mas amadas à luz do amor bíblico, amadas à luz do Evangelho. Item, está escrito: a esquerda política promove a aceitação e a celebração de uma ampla variedade de orientações sexuais e identidades de gênero, enquanto que o cristianismo bíblico tradicional ensina que a atividade sexual
deve ser restrita ao casamento heterossexual. Amém? Portanto, nós cristãos defendemos casamento heterossexual, homem com mulher. Prática sexual, a gente não é a favor, nem mesmo entre homem e mulher fora do casamento. Mesmo que seja uma relação heterossexual fora do casamento, ela é reprovada pelas Escrituras. Ela é aprovada pela palavra de Deus dentro do casamento, entre homem e mulher. Fora disso, consideramos pecado, tem sido assim e continuará sendo assim enquanto a verdadeira igreja de Cristo estiver na face da terra. Aqueles que não têm coragem, aqueles que têm medo de cair diante da imposição, das guilhotinas do Estado opressor de esquerda, que desistam do Evangelho, que se acovardem, mas o Evangelho não é lugar para covarde. Quem tem medo das consequências da pregação do verdadeiro Evangelho, então que abandone o Evangelho. Porque estamos chegando num tempo em que tem que aparecer quem é crente de verdade, irmãos. Estamos chegando numa época em que tem que aparecer quem realmente está disposto até mesmo a pagar com a própria vida por amor a Cristo. E aí nós vamos ver quem é quem. Um outro item, o item de número 5, por que não pode haver compatibilidade entre a ideologia de esquerda e o Evangelho? É por conta do papel do Estado. Acompanhe aí na folha. A esquerda política defende um maior envolvimento do Estado na sociedade e na redistribuição de recursos, enquanto que o cristianismo bíblico, tradicionalmente, enfatiza e responsabiliza individual e a generosidade voluntária, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 7. Todo autêntico cristão se posiciona contra o intervencionismo estatal, defendido pela esquerda, que incentiva o aborto, como já falamos, que incentiva a ideologia de gênero, como também já falamos aqui, a desconstrução dos valores judaico-cristãos relacionados à família, também falamos já aqui, o feminismo, que é essa ideologia que finge defender a mulher, mas na verdade o feminismo só defende a mulher de esquerda. Tá? Uma mulher que não é esquerdista, quando ela é vítima de qualquer coisa, o feminismo fica calado. O feminismo só se pronuncia se for algum tipo de situação que vitimize uma esquerdista. Só. Então essa história de que defendemos a mulher, não caia nisso, que isso aí é falácia. A descriminalização das drogas. Meus irmãos, eu não tenho ideia de, ao longo do meu ministério, quantas vezes eu tive que orar por famílias devastadas pelas drogas. Quantas vezes nós, como igreja, temos orado, colocado os joelhos no chão, pedindo: Senhor, liberta este jovem das drogas, liberta este pai de família, Senhor, das drogas. Senhor, traz paz para essa família. Alguém aqui faz ideia do que é você ter um drogado dentro de uma família? Eu já vi isso, irmãos, muitas vezes com os meus próprios olhos. Agora, recentemente, numa cidade próxima a nós fomos resgatar um jovem que estava sendo ameaçado de morte pelos comerciantes dessa cidade, tão viciado que não se segurava mais, estava invadindo o comércio para roubar, para conseguir comprar drogas. Levamos para uma instituição de recuperação, ficou 9 meses ali. Após os 9 meses, estava dando sinais de recuperação. Todos nós estávamos felizes, voltou para a sua cidade. Em menos de 3 meses, recaiu de novo nas drogas. E agora o estado dele, a mãe me procurou novamente: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Ele está pior do que ele estava naquela época. Eu estou vendo a qualquer momento o meu filho sendo morto. Não sabe o que é você ter um drogado dentro de casa, irmãos? Isso é uma tragédia. E a gente ora, Senhor, liberta essa Bíblia disso. Agora me digam, se não é uma hipocrisia do tamanho do mundo, um crente botar um joelho no chão, pedindo para Deus libertar uma pessoa das drogas, e ele está votando num político que defende a liberação de drogas. Onde é que já se viu isso, irmãos? Eu estou pedindo para Deus libertar a pessoa de uma determinada situação, que eu estou trabalhando para que essa situação se perpetue. Deus vai nos cobrar por isso. Todas as nações governadas por ideologias de esquerda tendem a liberalizar o uso das drogas. Todas. O esquerdismo ideológico, o marxismo ideológico é favorável à liberação das drogas. Dizem que maconha, por exemplo, não tem problema nenhum na maconha. Alguém aqui já viu uma pessoa, meus irmãos, dominado pela maconha, para dizer que aquilo ali é inofensivo?
Então, é uma incongruência, é um absurdo, é uma falta de caráter, é uma falta de vergonha na cara de um crente que advoga esquerdismo político, que trabalha pela liberação das drogas. Não vá na casa de ninguém para orar, para dar conselhos, para levar uma palavra, onde existem pessoas que estão sendo dominadas pelas drogas, se você é um eleitor de um esquerdista. Não vá, porque você não está sendo coerente. Você defende quem trabalha para que aquela situação se perpetue. Então, é um absurdo que a gente veja isso está acontecendo. O papel do Estado, o Estado esquerdista, ele trabalha pelo fortalecimento da liberação das drogas. Também, meus irmãos, a desconstrução dos valores judaico-cristãos, o feminismo, a descriminalização das drogas. Entendamos que descriminalização significa que a pessoa que é encontrada portando drogas não está mais cometendo crime. A tendência é essa, que essas pessoas não sejam consideradas mais criminosos, são apenas usuários, né? Ainda inventaram um termo, uso recreativo. Não é isso, irmã Camila? Inventaram agora um termo, irmão Didil, uso recreativo. Eu havia aprendido que recreação é bater uma bola, é tomar um banho numa piscina, é ir numa praia. O esquerdismo diz que fumar maconha, irmão Nanal, é uma recreação. Meus irmãos, isso é uma lástima. Isso é uma lástima, isso é uma vergonha. O povo de Deus devia abominar isso. Então, é o seguinte, que o ser humano, ele é uma criatura em constante formação. A gente sabe que uma criança de 18 anos, que 18 anos é uma criança, 18 anos de idade, 19 anos de idade, não é igual a um adulto de 40 anos, de 45 anos. Hoje, nós estamos tratando aqui a respeito da militância marxista. As nossas escolas públicas e as nossas universidades públicas estão empesteadas de ideologia de esquerda. E às vezes nós educamos nossos filhos, como a Marinete educa as filhas dela, e por serem seres humanos ainda em formação, chego lá e encontro uma militância aguerrida de professores que lançam por terra tudo que a gente ensina. Você passa 20 anos ensinando seus filhos um padrão de comportamento, em um ano de militância intensificada sobre a mente deles, isso cai por terra. E dentro do contexto do que ela colocou, de que é nosso papel como pais, acompanhar os nossos filhos e zelar por eles, estarmos cuidando para que esse processo não aconteça, de reversão, esse processo de furto ideológico daquilo que eles aprendem dentro da nossa casa através de nós. Porque quem tem que educar filho é pai e mãe, não é faculdade, não é escola. Escola não é para educar ninguém, é para ensinar conhecimento, para formar profissionais. Uma criança, ela vai para a escola para aprender conteúdos, para um dia ela adquirir uma profissão. Ali não é para se determinar seres humanos, aspectos de cidadania, é pai e mãe quem tem que educar. Inclusive, nós estamos vivendo agora aí uma política de expansão de escolas de ensino integral. Isso pode parecer uma maravilha à primeira vista, mas é algo articulado com a finalidade de ideologizar os nossos filhos, para que eles passem um dia inteiro dentro de um ambiente controlado, para que lá eles tenham as suas mentes amoldadas. A verdade é essa. Quanto menos tempo com o pai e com a mãe, e quanto mais tempo recebendo a influência de uma militância, maiores as possibilidades desse jovem ter a sua mentalidade deturpada. Quero enfatizar o ponto 5, o papel do Estado, dentro do tema a incompatibilidade bíblica entre a militância esquerda e fé cristã. É a questão de ideologia, ela vem de ideias. A gente, desde que a gente conheceu a Jesus e tem entendimento bíblico, a gente já sabe que a ideia de Deus não é a ideia do homem, como diz Mateus 12, 2, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, né, com as coisas desse século. E, diante do que já foi falado, e o pouco que a gente vai aprendendo com o sistema político, que é isso que a gente está falando exatamente aqui, o sistema político com o sistema de Deus, né, que jamais crente nós concordamos com essas ideias. Então, pastor,
a gente sabe que o governo que está implantado hoje no Brasil é um governo, como usamos a palavra, de esquerda, com ideias totalmente contra as nossas, aborto, drogas, sexo liberal. Então, jamais nós iremos concordar, quem conhece a Deus, com essas ideias. Mas a gente sabe que o governo que está implantado, ele também tem umas políticas sociais que abrange a sociedade brasileira e que muitos brasileiros eles abraçam com um sorriso lindo e maravilhoso. Um deles é o Bolsa Família. Como o senhor me responderia se isso é totalmente correto, a gente receber um benefício de um sistema totalmente contra as ideias de Deus? Bem colocado, irmã Tatiana. A Bíblia nos manda julgar todas as coisas e reter o que é bom. Mas o tema levantado pela irmã Tatiana, ele expõe assim as vísceras da hipocrisia do cidadão. Muitos deles que se dizem crentes, porque existem cidadãos crentes que batem forte nos governos de esquerda, mas usufruem das políticas públicas de esquerda. Então, uma pergunta como essa é interessante para levantar uma reflexão, né? Então, aonde é que está a nossa coerência? Sabe, irmãos, porque essa política de transferência de renda para o cidadão, ela também é nefasta. Ela também tem como finalidade sequestrar completamente o senso crítico de um cidadão. Qual o padrão estabelecido pela palavra de Deus? Nós temos que trabalhar para nos sustentar. Esse é o padrão bíblico. Desde o Éden, Deus estabeleceu que o homem deve trabalhar para sustentar a sua família. Através desses sistemas de transferência de renda, a agricultura está acabando no país. Nós andamos, digo para os irmãos, eu ando esse Maranhão inteiro pregando o evangelho. A maior parte das cidades do nosso estado você não encontra um pé de quiabo, as pessoas não plantam mais nada, porque estão o tempo todo na expectativa de receber esse dinheiro. Então, e isso, evidentemente, torna as pessoas escravizadas desse sistema e perpetua esse tipo de poder. Por trás disso existe um projeto de perpetuação de poder. Quanto mais pessoas você conseguir levar para receber esse tipo de recurso, é mais voto que você recebe. E essas pessoas pensam assim, não, eu vou votar nesse candidato, porque senão eu não quero perder essa boquinha. Então, trabalhar ninguém quer, mas receber as coisas facilmente, sem nenhum esforço e sem nenhum suor, muita gente, inclusive, que se diz crente, certo? Muita gente que se diz crente está debaixo desse sistema. É hora da gente repensar aonde está a nossa fé. Lembremos que a Bíblia diz que Deus não aceita crente morno. Crente morno, ele vomita. São aqueles que querem tentar conviver em dois mundos. Então, no meu ponto de vista, é uma incoerência, irmã Tatiana, que a gente combata uma coisa e tire proveito daquilo que a gente combate. Meus irmãos, vamos aqui para o próximo item, o item de número 6, liberdade religiosa. Nós já estamos com o nosso tempo avançado. A esquerda política tende a restringir a liberdade religiosa, quando políticas públicas e leis são implementadas que entram em conflito com crenças e práticas religiosas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é crente e defende políticas de esquerda. Todos os países comunistas proíbem a pregação do evangelho. Então, não esqueça que quando você apoia militância de esquerda, você está dando um tiro na sua fé. Não esqueça disso. A proporção que o esquerdismo ideológico avança na dominação política de uma nação, ele vai empurrando o evangelho. Ou a gente está cego para o que está acontecendo no Brasil, para o processo que já se iniciou aqui no Brasil. Ou a gente não está percebendo o que está havendo aí. E agora já se busca de todas as maneiras, por exemplo, enquadrar as igrejas em tributações. Há pouco tempo saiu aí nos noticiários, que bom que eu me lembrei disso, até para eu esclarecer aqui a igreja, uma história de que foi derrubada aí uma suposta lei do governo anterior que isentava pastores de tributação. Eu não tenho conhecimento disso. Eu sou pastor há mais de uma década e eu sempre paguei meus impostos. Eu não conheço nenhum pastor que não paga impostos. Isso é uma mentira. Quem é isento de tributação é a igreja, é o CNPJ da igreja. É isento de tributação, mas é obrigado a prestar declaração, porque se não declarar, ela recebe as punições previstas em lei. Uma igreja, por exemplo, não paga um IPTU. Agora, um pastor, ele é um cidadão, como qualquer outro.
ele tem que pagar todos os tributos que qualquer cidadão paga. Alguém que pensa que eu, como pastor, estou isento de tributo? Então, isso é uma mentira. Então, através desse tipo de discurso, tem-se por finalidade lançar a sociedade contra o Evangelho, contra a igreja. Meus irmãos, existem pessoas que não são crentes, que elas acham que todo pastor vive em mansão e anda com carro importado, porque passou-se essa imagem. Olha, se você chegar numa empresa, vou dar um exemplo para vocês, e você quer fazer um orçamento a respeito de um trabalho qualquer, vá lá como um cidadão, como pessoa física, eles vão lhe dar um valor. Mas vá lá dizendo que é a igreja A, B ou C, ele vai lhe dar um valor muito maior. Porque eles acham que a igreja tem dinheiro. A sociedade tem essa imagem a nosso respeito. E a militância esquerdista fortalece isso, através desse tipo de mentira que é disseminado com a anuência e a ajuda de um falso jornalismo que também está comprado pela esquerda brasileira e no mundo inteiro. Um falso jornalismo ideológico que não informa mais, deforma. Está, na realidade, quebrando todos os valores e destroçando o raciocínio e o senso crítico da população. Foi-se o tempo em que você se informava através de um programa jornalístico. Vai aqui a minha orientação. Não assista telejornais se você está interessado em obter informações verdadeiras. Graças a Deus nós temos hoje outros recursos para isso. O jornalismo está empesteado de ideologia esquerdopata e tem como finalidade engessar o nosso raciocínio. Por isso, irmãos, saiba disso. Quanto mais se fortalece governos marxistas, mais se está favorecendo a opressão contra as igrejas. Vá procurar uma igreja evangélica lá na Coreia do Norte. Vá fazer uma visita em Cuba e procure onde fica uma igreja batista lá para você congregar. Onde reina o esquerdismo ideológico, não há liberdade religiosa. Por isso, como ficam aqueles que se dizem crentes e apoiam esse tipo de regime? Estão indo contra a própria igreja que frequentam e que dizem servir? Há muita hipocrisia por trás disso, irmãos. E por fim, um item específico sobre a liberação das drogas, ainda que a gente já tenha falado aqui um pouco. O uso das drogas recreativas é contrário aos princípios bíblicos, porque a Bíblia ensina que devemos cuidar dos nossos corpos como templos do Espírito Santo e evitar comportamentos que levem à destruição e escravidão. Fora isso, as sociedades do mundo inteiro sofrem os efeitos devastadores das drogas, que para a militância ideológica de esquerda, sob certas condições, é uma prática aceitável. Eu já ouvi alguns militantes de esquerda dizendo que aqueles que são contrários às drogas são hipócritas, porque existem drogas aí liberadas, como álcool, como cigarro, que também devastam as populações e ninguém fala nada. Bom, essa hipocrisia, essa carapuça pode cair na cabeça de alguns aí, mas não cai na minha e nem na igreja do Senhor, porque nós também combatemos álcool, nós também combatemos cigarro, nós combatemos tanto essas drogas chamadas de ilícitas, como essas chamadas de lícitas, porque para nós todas são ilícitas. Então, se um dia o governo decidir, está proibido o álcool a partir de hoje, a igreja vai bater palma para isso. Está proibido o cigarro a partir de hoje, a igreja vai apoiar esse tipo de iniciativa. Nós, como igreja cristã, não somos defensores que ninguém beba, consuma álcool. Entendemos que é destruidor também. Todo tipo de droga é condenável e nós, como igreja, não aceitamos. Eu fiz aqui, irmãos, apenas um apanhado. Se nós fôssemos falar sobre as razões amplas, finalizando, irmãos, nós entendemos, aí na folha, entendemos que ainda que possa haver pontos positivos na ideologia socialista, não há compatibilidade entre a fé cristã e a tal ideologia, ou a qualquer outra que defenda a promoção do aborto, a ideologia de gênero, a desconstrução dos valores bíblicos quanto à família, o feminismo, a descriminalização das drogas, a polarização social. Eu não falei disso, mas esse discurso que coloca negros contra brancos, homens contra mulheres, homossexuais contra heterossexuais, isso tudo faz parte da agenda ideológica de esquerda. Colocar um cidadão contra outro cidadão.
O incentivo à sexualidade precoce de crianças e adolescentes. Para quem não sabe, a ideologia de esquerda defende que uma criança, antes dos 10 anos de idade, tem o direito de definir se ela quer mudar de sexo. Eles estão chamando de criança trans. Isso é um absurdo, irmãos. A intervenção estatal na educação de nossas crianças, cartilhas, como o irmão Soares mencionou, sendo feitas para ideologizar as nossas crianças, para incentivá-las a aceitar as agendas da esquerda como sendo normais, ou qualquer outra atuação que esteja em desacordo com a cosmovisão cristã. Diante disto, entendemos que nenhum cristão deve filiar-se, defender ou promover de qualquer forma partidos políticos ou entidades quaisquer que se guiem pela cosmovisão socialista e que defenda as bandeiras aqui supracitadas. Acho que foi claro. Acredito que não deixamos nenhum ponto que não tenha sido claramente aqui estabelecido, e fica com as consciências de cada um de nós como devemos lidar com essas informações. Tenho certeza de uma coisa: seremos um dia cobrados pelo Senhor pelos nossos posicionamentos e pela nossa hipocrisia. Muitos estão defendendo esse tipo de ideologia porque estão se dando bem, mas um dia isso será cobrado de todos nós. Quero aqui dizer uma coisa para os irmãos, só para fechar, porque eu sei que vai chover nas minhas redes sociais depois dessa transmissão aí, muita gente me atacando. Eu sou, porventura, militante de direita? A resposta é não. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, meu compromisso é com o alto. Eu não fiz aqui nenhuma apologia à política de direita. Aliás, eu, meus irmãos, tenho verdadeira... vou tentar usar um termo aqui educado, que é da minha índole ser assim. Né? Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de aproximação com militância política, seja ela qual for. Na condição de ministro do Evangelho, eu entendo que meu dever é fazer o que eu estou fazendo aqui, não é me envolver com política. Então, o que eu estou fazendo aqui é orientando o meu rebanho e orientando as pessoas que têm algum apreço por nós a não se deixarem enganar, porque no nosso entendimento, a pauta esquerdista não é apenas uma pauta política. Nós entendemos que há um aspecto espiritual por trás disso, perigosíssimo, porque ele afronta completamente o avanço do Evangelho. Então, é contra isso que nós nos posicionamos. Não somos aqui idólatras de homens, não somos aqui defensores de figuras políticas humanas, entendemos que só Jesus tem o poder para libertar, para curar e para corrigir as distorções de uma nação. O que nós pregamos aqui é o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o povo de Deus se humilhar, se o povo de Deus orar, se o povo de Deus se converter dos seus maus caminhos, aí sim Deus vai ouvir dos altos céus as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Quem sara a nossa terra é Deus, não é político, não é partido político. Você que é crente, não se entregue fanaticamente à militância política, entregue-se a Jesus. E isso sim fará a diferença em nossas vidas.